Alô, meus amigos, Daniel Dias na pista, Daniel Dias na área, mais um podcast do DD, podcast do Daniel Dias. Hoje eu estou ao meu lado, né, recebendo um dos caras que é o dono desse estúdio, tá? Se vocês quiserem aí fazer um programa aqui nesse estúdio, é só falar aqui com a gente aí, valeu? Vou deixar o meu telefone, porque ele não me deu autorização do dele, então vou deixar o meu. 21 968 19 9581. 21 968 19 9581. Pode falar comigo que eu vou indicar ele pra vocês, tá? Ele, quem tá na retaguarda lá, que é o Marcelo. Valeu, os caras são sócios, trabalham na Flá TV, né? O Marco Louro, tá? Que é o nome do rapaz que está aqui ao meu lado, nem tão rapaz assim, mas vamos fingir que ele é rapaz, tá bom, gente? Mas a história do cara é longa. O cara é ex-Globo, não é Globo, é ex-Globo, tá certo? Não se assustem. Ele é também ex-Fox, ex-Esporte Interativo, ex-Record, ex-Manchete. Manchete, na Glória ali, era a sede da Manchete. Olha, e aí, pasmem, ex-sindicalista, meus amigos, líder ainda, hein? Sindical, meu Deus do céu, babou. Ué, outra coisa, o cara tá na Flá TV aí, né, junto com o Marcelo, que tá na retaguarda, e os dois têm esse empreendimento desse estúdio maravilhoso aqui, a qual estou gravando meu podcast. O Marco já vai falar com vocês, né? Marco Vicente, como vocês já sabem, né? Tá com a gente aí. Não cumprimentei o Marco também, né? Minha falta de educação foi tamanha, mas é que a gente tava aqui no bastidor, tremendo aqui, já gargalhar, já era resenha. O apelido do cara não é Louro José, é Marco Louro, né? É, porque é Louro o sobrenome dele de fato, gente. Aí a gente tava aqui gastando com ele um pouquinho, ele não tava gostando nada dessa gastação. Falou que nem tem graça essa Nem tem graça saber, mas pra nós tem, né? Deixa teu comentário aí pra ver se tem graça mesmo ou não. Ó, o Marco Vicente, advogado constitucional, faz parte da mesa sempre aí que ele pode, né? Pra nos ajudar e abrilhantar mais ainda o canal Daniel Dias, o podcast DD. O momento da oração antes do Marco falar, é verdade. Nunca podemos esquecer de falar com o Todo-Poderoso, né? Se bem que nessa menção dessa oração sempre falo do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É teu também? É teu Senhor? É teu Salvador? Deixa aí no comentário o que você acha de Jesus, valeu? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Agora sim, oficialmente, vamos falar com o Marco Louro, né? É porque é aquela coisa, a gente tava numa resenha tão descontraída, que aí quando a gente entra, a gente nem notou, assim, na mente que a gente tava na resenha, e aí já passamos direto pro podcast. É diferente quando vem um convidado de fora. Aqui a gente tava em casa mesmo, né? Então, continuamos em casa. Vamos lá, Marco, primeiras considerações, fica à vontade aí, podcast DD, nos abrilhante ainda mais aí com a tua presença, né? Que realmente vai nos agregar muito, vai trazer muito conhecimento. Tomara. Agradecendo a você, Daniel, Marcos, né, pelo... Não vou nem te falar que foi convite, né? Foi quase uma imposição. Mas eu aceitei... Ser de casa é assim mesmo. Explica pro pessoal por que foi uma imposição. Não vou. Você que explica. O canal é seu. Vou falar a realidade. O que acontece? Vinha hoje uma entrevistada, ela acabou não podendo vir ao canal, espero que ela possa vir outro dia, tá? A Jeane, que é médica, enfim, ela é uma médica negra, né? Uma médica negra e conservadora. Pô, isso ia ser maravilhoso, né? E espero que seja ainda, porque espero ver ali meu canal. Mulher negra, médica heterossexual, sem mimimi, sem frescura, sem cota racial. Puxa vida, isso dá pano pra manga, não dá não? Eu quero que ela venha aqui. Jane, tá feito convite aí, tá? Vou pedir pra dar esse corte aqui em mim, o Hugo vai fazer esse corte e eu vou mandar por uma pessoinha que está aqui também, tá certo? Que ele vai mandar pessoalmente pra ela esse vídeo, tá bom? Olha, Marco, vamos lá, começar aí a falar com você, né? Flá TV, Globo, sim, Record, Manchete, extinta Manchete, a Fox, né? Não sei se falei. Esporte Interativa, extinta Fox, infelizmente, porque aquele programa que tinha às 2 da tarde, que era o Esporte Fox Rádio, né? O Fox Esporte Rádio, com o Benja. O Benja eu não gosto dele não, muito mureteiro, mas o pessoal que fazia lá o resto do programa era maravilhoso, era um negócio... Eu me divertia do começo ao final, tinha o finado Mário Sérgio, né? Sim. E tudo mais. Pô, eu dava muita risada. Mas vamos lá, Marco. Conte-nos daqui, né? A tua experiência na Flá TV como diretor, como é que é lá? Então, a gente tá começando do fim, né? Do fim,
a história Sim. não terminou de ser contada. Sim, sim. Né? A minha Tô querendo história... saber do líder sindical. Não, Me interessa mais a tu vai história do líder fazer a tua sindical. pergunta. Vamos Mas fazer. eu tô fazendo do Flamengo, galera, porque o Flamengo é que dá audiência, né? O Flamengo dá audiência, querendo ou não, dá audiência. Eu vejo lá na ESPN, 2 horas de programa, é 1h30 falando do Flamengo. Eu desligo já no primeiro minuto. Agora você vê, né? Então, a gente está começando de trás para frente, porque a história não terminou de ser contada. Né? Claro, sim, se não é um fosse ponto final. Se fosse uma biografia, né, vale até o dia de hoje. Então, isso. de trás para frente. A minha entrada Mas lá eu continuo estando interessado pela falar. liderança sindical. Vamos falar. Antes de terminar esse programa. Vamos falar. Eu quero falar. saber qual sindicato você foi. Vamos falar. Eu fui convidado para ser diretor de TV. Diretor de TV é o cara que corta as câmeras. Ele dirige a equipe dentro de uma transmissão. Existe o diretor da transmissão, o coordenador, que é aquele que cria o conteúdo, que diz o que vai entrar, e o diretor de TV é aquele que faz isso operacionalmente, né? Eu estou ligado diretamente à direção da Flá TV e durante, por exemplo, os jogos profissionais, que não tem vídeo, o jogo não é passado, é só na base da narração, né? Existe o pré-jogo. O pré-jogo da Flá TV hoje são 3 horas, né? Porque muito youtuber faz um pré-jogo longo, a Flá TV também tem esse pré-jogo, e aí fala de tudo que aconteceu nos bastidores do jogo passado, os melhores momentos, entrevista com os jogadores, enfim. São 3 horas de transmissão. E eu que fico à frente dessa transmissão. Com imagens ao vivo também? Com imagens ao vivo. Tudo é ao vivo ali. Mas né? fica falando da semana, como é que foi a semana do Fala Flamengo? semana do Flamengo, treinamento, o embarque, o desembarque. A gente acompanha, né? O meu sócio ele também trabalha lá e ele é o responsável por gerar as imagens durante o trajeto do Flamengo até o Maracanã, por exemplo, ou do Flamengo até o estádio do visitante. Ou que está numa viagem internacional até o aeroporto. Isso. E aí, ele nos manda essa imagem em tempo real e eu sou responsável por colocar essa imagem, colocar a imagem do narrador, do comentarista, dos repórteres que estão no entorno do Maracanã, dentro do Maracanã, enfim. Essa é a logística de transmissão, essa é a minha função, né? Antes da Flá TV, essa é a função dentro da Flá TV, eu fui convidado, aceitei, é uma experiência... Atividade de gênio isso aí, né? Porque você é um organismo tão vivo que você controla, né? Mas você coordena várias funções, né? Várias, ou seja, você tá ligado em vários segmentos, vamos colocar assim, de uma transmissão, e depende de setores de uma transmissão. E você que tem que dizer, isso vai acontecer agora, vai aparecer isso aqui, corta para lá, corta para cá. Isso. Ou seja, eu sou orientado pelo roteiro, pelo que sim, mas quem executa... e eu executo. Então, por exemplo... Você é o cara. É o cara. Eu sou um cara. Como é que eu vou dizer? Eu sou uma engrenagem importante, não diga-se de passagem, a gente tem que ter consciência da sua função. Eu sou uma engrenagem importante, mas só sou uma engrenagem. Eu não sou o único, entendeu? Outros fazem esse tipo de trabalho também, né? E tão bem quanto eu, vamos falar assim. Mas eu, nesse caso, sim, eu tenho um pouco de experiência. Eu consigo, às vezes, antever problemas, eu consigo antever oportunidades, né? Então, vou dar um exemplo. Durante um jogo de futebol, essa semana a gente transmitiu um jogo da base do Flamengo. Aí o narrador tá falando assim, ele vai falar, porque o técnico do Flamengo, no caso do Sub-17, o técnico Felipe Luiz, técnico do Flamengo, né? Ou eu peço ao meu câmera que me dê um dos câmeras, que me dê esse técnico, né? Ou o câmera que também está ouvindo a narração, se ele é um cara esperto, e assim, normalmente quem trabalha com futebol é muito esperto, e lá na Flá TV todos são muito espertos, já me manda... Por isso tem o sucesso que tem também, né? Exato. Já me dá esse técnico e eu coloco no ar naquele momento que é possível. Às vezes, o cameraman, né? Ele me dá um plano muito interessante, mas eu estou pagando, de repente, um merchandising.
eu não posso usar aquele plano porque eu estou pagando merchandising. Sim. Entendeu? Então, eu tenho que ter esse jogo de cintura. É por isso que se chama direção de TV. Não é direção da TV. É direção de TV, direção de imagem. Você ajuda a construir aquilo que o espectador, que o internauta está assistindo. Porque é engraçado, você falou, eu peço para o câmera mostrar, então deve ser um áudio assim muito dinâmico. Aí você fala assim, mostra o técnico. Aí alguém mostra, é isso? Não, eu determino quem vai mostrar. Fulano, mostra o técnico. Câmera 2, câmera 3, câmera 4, 5, me mostra o técnico. Muito legal. Muitas vezes, até porque eles já conhecem o meu estilo de trabalho, eles já me dão. Às vezes, 2 câmeras me dão o mesmo plano. Porque estão tão antenados, e aí eu falo, tô pela 2, tô pela 3, tô pela 4, entendeu? E aí, quando eu falo, vamos supor, se o narrador falou, o técnico Felipe Luiz, e o câmera 2 e o câmera 4, por exemplo, me dão, eu viro e falo assim, tô pela 4. O 2 já sabe, porque já me conhece. É uma maneira de eu trabalhar. Todo mundo trabalha igual? Não, cada um tem o seu estilo. Mas é a minha maneira de trabalhar e eles já conhecem. Então, flui de forma muito legal, entendeu? Ô, Marco, então vamos lá. Tu falou a tua parte, o que você faz na Flá TV, né? Acho que ficou bem claro, né, o Vicente? Muito bom. O que ele faz, bacana o trabalho, nova, parabéns, né? Mas vamos falar do que interessa, já que estamos no assunto futebol. Futebol, né? Sim. Muitas coisas para serem faladas, né? No dia de hoje, da Fox, da Globo, da Record, do Esporte Interativo, do Líder Sindical, lá atrás, bem lá atrás, não é verdade? Mas vamos falar um pouquinho do Flamengo, né? O Flamengo, ele era o time que devia cerca de 800 milhões, né? Eu tô para trazer aqui no canal, inclusive, o Coutinho, o filho do ex-treinador do Zico, daquela geração fantástica do... Cláudio Coutinho, filho do Cláudio. Filho do Cláudio Cascão. Coutinho. Cascão. Coutinho, Cascão. Teve os problemas pessoais muito sérios, né? Enfim, tá para vir a qualquer momento, viu, galera? Vocês que são flamenguistas, não sou flamenguista, quem me conhece sabe que eu sou vascaíno, não tem problema nenhum em ser autocrítico com as minhas coisas, que o Vasco tá na M há muito tempo, há 20 anos, que mereceu sim ser rebaixado as 4 vezes que foi rebaixado. Se for a 5ª vez, eu vou falar se foi ou não merecido, não tem problema nenhum com isso, entendeu? Eu acho que o pior é o cara que é cego, né? Que se engana, né? Tá vendo que o negócio tá ruim, fica ali falando ainda, defendendo o indefensável. O que acontece? O Flamengo, 800 milhões. Hoje o Corinthians tá devendo o dobro do Flamengo. E caminha para um precipício parecido com o do Vasco da Gama. Talvez não chegue nisso, porque é uma marca ainda maior que o Vasco da Gama. É um Flamengo de São Paulo. Mas o Bandeira você conhece o Bandeira? Você não conhece o Bandeira? Não, vamos lá. O que acontece? O fato de eu trabalhar na Flá TV não me abre portas, por incrível que pareça. Quando eu falo abre portas, lá dentro. Eu não tenho acesso a jogador, eu não tenho Quem acesso... conhece mesmo é o Marcelo, assim, as pessoas mais do Flamengo, de hoje, né? Das pessoas. Eu vou dizer que ele tem um acesso maior e uma responsabilidade muito maior. Então, o Marcelo, ele é o tipo de profissional, vamos falar assim, que se ele falar alguma coisa do time do Flamengo, podem interpretar que ele está falando pelo Flamengo. Porque ele está muito próximo pela função dele. Que ele é repórter? Não, ele é cinegrafista. Repórter cinematográfico. Então, ele está muito próximo ao cotidiano do Flamengo. E isso é uma responsabilidade extremamente absurda. Até porque alguma coisa que é falada vira, né? Exatamente. De pólvora, né? Então, por exemplo, eu tenho um canal esportivo. E lá na Flá TV, todo mundo sabe que eu tenho um canal. Brincam comigo por isso. Meu canal é muito pequeno. É a Time Web Sport. Aquela pergunta que viralizou essa semana passada, do Felipe Luiz, depois do jogo contra o Vasco, com Davi Luiz, obrigado. É bom que eles têm uma memória, né? Extra, né? Tá lá fora. O Davi Luiz, aquela pergunta sobre o Rodinei ter ganho o prêmio, ter sido campeão lá na Europa, foi feita por um colaborador da Time Web. E praticamente ninguém deu crédito. Mas, enfim, a gente vai construindo o processo, né? Então, assim, eu não tenho acesso. Eu não tenho informação privilegiada porque estou lá dentro, porque lido com os repórteres, porque lido com alguns diretores da Flá TV.
Não, zero informação. Às vezes a gente até sabe de algumas coisas, mas a gente não pode falar. Porque aí tem todo um compliance. Compliance que impede. O compliance que, quando a gente é contratado, a gente tem que manter sigilo sobre aquilo que chega junto a nós. Então, por exemplo, eu no meu canal eu não uso nenhuma informação. Às vezes ela acontece, ela vem, eu não falo, né? Eu e o meu sócio, no caso o Marcelo, a gente não fala de Flamengo, por incrível que pareça. Porra, não é possível, vocês trabalham todo dia junto e não falam de Flamengo. Não falamos. Porque ele não pode me falar. Eu poderia querer saber. Não posso divulgar. Se ele dissesse, também não ia poder falar. Não poder usar, então sai pra nada. Sai pra nada. São dois torcedores conversando. Então a gente não fala do que acontece nos bastidores. Nos bastidores. Entendeu? Isso aí não é nem assim uma regra. Já que ele não pode falar e eu também não posso, então pra que a gente vai ficar falando? Não, tá Entendeu? certo. É um hábito, né? Você explicou bem que você não tem um acesso legal, mas vamos lá, você conhece futebol. Você sabe que o Flamengo era o maior devedor na época dele. Sim, voltando à tua pergunta. Voltando à minha pergunta, né? Você perguntou se eu tentei fazer a pergunta porque eu pensei que você ia falar que eu conhecia ele e eu ia continuar a pergunta. Sim. Né? Como você explicou tudo isso, que você não tem o acesso, que mais ou menos já era sabido da minha parte, mas não do telespectador, e é importante você falar. E aí o que acontece? O Corinthians, ele devia... O Flamengo devia 800 milhões. Hoje o Corinthians deve mais de 1 bilhão e 600 milhões. Né? Eu estou vendo escândalo atrás de escândalo com a gestão Augusto Melo, né? O laranja, o suposto laranja que eles estão investigando. Sim. A Vai de Bet, que é uma empresa que surgiu e fez sucesso agora na camisa do Corinthians. Estava até ouvindo hoje a equipe da Jovem Pan Esporte, que é um canal que eu acompanho muito, que lá tem muitos profissionais que eu gosto, como Mauro César Pereira, que é um flamenguista lúcido. Isso é muito importante, a pessoa lúcida, porque ele bate no Flamengo, mas ele elogia. A hora tem que elogiar, e eu gosto disso, dessa postura dele. E eu acompanho muito ele. Tem muita gente que xinga ele. Por que xinga? Porque quer ouvir o paraíso do time, né? Não quer ouvir a verdade quando tem que ser falada. E eu gosto muito dele por causa disso, que ele é um cara lúcido. Então, estavam trazendo a informação que a Vai de Bet pode até processar o Corinthians em 30 milhões, sair já de lá, já não está dando mais dinheiro lá, já estão querendo sair, processar, e aí vai ser um pepino para uma próxima empresa eventual entrar num clube onde no ano passado teve uma empresa laranja, a Tausen, né? Tausen, uma coisa assim, né? Me corrijam se eu estiver errado. E aí já foi na outra gestão, ainda do Duílio, né? Que é inclusive amigo do Lula, a família do Monteiro Alves, né? Amiga do Lula. Então já tudo já não cheira muito bem o Corinthians, a respeito disso, né? E aí, agora entra esse Augusto Melo dizendo que vai mudar tudo, que o Corinthians vai ser, acabou a farra. E aí começa mais a farra ainda, né? Porque, o cara não conseguiu, trouxe o maior patrocínio da história do futebol brasileiro e não conseguiu sustentar por meses, né? Já estão falando em sair e ainda meteu uma multa no Corinthians de 30 milhões. A pergunta é, né? O Bandeira de Melo foi realmente uma pessoa que mudou o patamar do Flamengo? Teve alguém por trás, pelo que você sabe? Né? Ou só ele realmente Bandeira? Claro que ninguém vai sozinho fazer alguma coisa. Sim. Mas o Bandeira de Melo foi realmente esse cara? Ele pode ganhar, digamos, 90% dos louros da vitória? E no caso do Corinthians, tu acha realmente que o Corinthians pode virar um Vasco da Gama? Pode ir ladeira abaixo? Porque é muito difícil uma empresa, depois que uma Vai de Bet sair, querer, pela segunda vez, né, duas fraudes, né? Do mesmo segmento vai ser muito difícil, né? Com certeza. Então, vamos lá. Quando o Bandeira assumiu, foi logo depois da gestão da Patrícia Amorim, né? Eu não trabalhava na Flá TV, eu não tinha acesso a nada do Flamengo. Não existia a Flá TV nessa época? Acho que nem existia, né? Não, a Flá TV já existiu há muitos anos, depois parou e voltou. Pandemia. Voltou um pouco antes da pandemia, como uma empresa mais estruturada, né? Sim. Enfim. Com mais funções, né? Isso, estruturada, com uma cara de TV mesmo, né? Por isso o nome Flá TV, mas com uma cara mais de TV mesmo. O que acontece? Foi a primeira TV dos clubes brasileiros, Flá TV? Não, acredito que não, porque o Atlético Paranaense, em 2017, já transmitia os seus jogos pela internet. Então, eu acho que o Atlético foi um dos precursores da transmissão dos seus jogos, de vender os seus jogos para a internet, quando eles não fecharam o acordo com a Globo por campeonato estadual. Certo. Entendeu? Foi nessa época. Hoje eles estão até com o Cazé. Sim, o caso Então, assim, a gente sabe que hoje o Flamengo, por exemplo, independente de quem entrar para administrar o Flamengo, tem um conselho
muito forte. Então, assim, o presidente hoje responde com o seu próprio patrimônio, entendeu? Os diretores respondem em caso de desvios, de alguma coisa errada que seja exposto para a mídia juridicamente, enfim. Tanto é que, de uns anos para cá, se eu não me engano, a Ernst Young, se eu não me engano, acho que é o nome, que era a própria auditora que fazia do Real Madrid, fazia auditoria do Flamengo. Sim, teve algo nesse sentido. Então, assim, você... externa, auditoria internacional. Gestão... auditoria internacional com credibilidade. Isso traz credibilidade no mercado. E o Flamengo soube aproveitar isso. Começou lá com Bandeira, com uma equipe, que não é só o Bandeira, né? Sim, claro. É uma equipe e que, desde a gestão lá de baixo, fez com que o Flamengo fosse paulatinamente conseguindo sanar as suas dívidas. A dívida hoje do Flamengo, pelo que propagam na mídia, é algo em torno de 200 milhões de reais, extremamente barata para um time de futebol, principalmente como o Flamengo. Que arrecada mais de 1 bilhão por ano. Né? O orçamento do Flamengo é 1 bilhão e 300, 1 bilhão e 400, mais ou menos. E sai na urina, né, digamos assim. Mas aí é que tá. Contabilmente, pelo que eu já ouvi, não interessa pagar. Porque o interessante é ter a dívida. Porque esta dívida ela é tão pequena dentro do patrimônio que o banco fica aquele jogo de interesse. Você tem uma dívida, eu tô pagando aqui. Mas eu tenho ativo pra caramba também. Então. Entendeu? Então o Flamengo não precisa se desfazer, vamos fazer, dos 200 milhões, tá? Que não vou dizer que não faça falta, todo dinheiro faz falta. Todo dinheiro. Porque o Flamengo se programou para pagar, até onde a gente sabe, tá, gente? Quando eu falo a gente, o que é dito na mídia, para pagar esses 200 milhões em 10 anos. Só que em 10 anos ele não arrecada 1 bi, ele arrecada 10 15. Então, é uma dívida que você não precisa ficar preocupado se vai receber. Entendeu? Você chega com um carro. Não é um boleto vencido. Não é um boleto vencido. Não é um boleto vencido. Não faz diferença. Pagar, mas não está vencido. Exatamente. Então, né? Então, o Flamengo hoje ele é grande porque justamente conseguiu apertar o cinto, como se diz. Lá atrás, 10, 12 anos atrás, começou esse processo e que não parou mais. Foi o Bandeira? Não, foi um grupo. E hoje é o Landim? Não, é um grupo. Só que esse grupo não funciona sozinho. Não funciona cada um fazendo a sua parte. Tem que ter um líder. Em algum momento, a Patrícia Amorim foi uma líder, o Bandeira foi outro líder, o Landim agora é outro líder. São líderes. Pessoas que dão, vamos falar assim no popular, a cara a tapa, que o mercado compra como pessoas idôneas e responsáveis, e isso traz credibilidade para o Flamengo. Mas eu ouvi do próprio filho do Coutinho, o Cascão, que ele foi vice-presidente da Patrícia Amorim, né? Uhum. E ele falou para mim que ele salvou muitas coisas na gestão Patrícia Amorim, que ela teve uma gestão muito equivocada no Flamengo. Você concorda com isso? Não estava lá dentro para dizer. Eu sei que a gente falava da gestão, o que vinha à tona da gestão Patrícia Amorim, muita gente tacava pedra. E aí, assim... Você acha que era um preconceito machista? Ou... Não, nada de machismo. Nada de machismo, né? Essa coisa de machismo também eu não gosto de entrar, não. Também não gosto, não. Também não. Você é competente? Eu também acho que não precisa existir bandeira, precisa existir caráter, de você respeitar pessoas, independente de gênero, religião... Besteira. Mas não existia, então, acho isso. Acho que ele tem que até ficar atento. Mas não acho que no caso dela não era isso. Nada, zero machismo. Até porque o nome Patrícia Amorim me parece não ter um gênero. Patrícia Amorim, ela é histórica no Flamengo. Ela é história, ela já escreveu. Nadadora brasileira, medalhista. Ela escreveu o nome dela. Maior que uma sexualidade, maior que um... Exato. Agora, a Patrícia Amorim, aí como você lembrou, uma nadadora de expressão do Flamengo, não era administradora. Isso. Ela era uma... Como é que eu vou dizer assim? Uma personagem... Torcedora, uma personagem, uma vencedora, sim, que tinha credibilidade e montou um grupo. Esse grupo deu certo, deu errado, sempre tem certos e coisas boas e coisas ruins, até hoje, vamos dizer assim. Mas eu acho que foi um processo
Um processo em que encarnou melhor, naquele momento, com Bandeira de Melo. Que poderia ter sido outro, e o grupo, sendo o mesmo, teria feito as mesmas coisas. O personagem Bandeira era o que estava na vitrine. Era o que tomava a pedrada, mas também carregava as bandeiras. Inclusive, falando em pedrada, eu vi eu lembro até hoje de uma vez que o Flamengo tava brigando para não cair por causa das finanças que o Bandeira tava. Não, eu vou ajustar o time, vou botar as finanças em dia, e que se dane se a gente vai brigar para não cair ou não, mas eu vou fazer a coisa do jeito que tem que ser, conforme o tempo certo, né? E eu via torcedores que o torcedor muitas vezes é fanático, como eu estava falando aqui nos bastidores, o fanatismo é passional, né? E aí a pessoa acaba aqui não enxergando as boas coisas. Você sabe o que é E aí acho que uma grande sorte foi o Flamengo não cair. Sim. No momento da reestruturação. Se ele cai no momento da reestruturação, ia menos receita, para poder voltar. Só que é o seguinte, eu lembro da cena até hoje que botaram o coitado do Bandeira ali, a torcida do Flamengo no aeroporto, Santos Dumont, e botaram o dedo na cara e o cara ficou acuado, mas ele continuou sendo macho, certo? E continuou com o que ele acreditava. Era um projeto que ele acreditava. Ele não se fez ali, não, então, os caras vão me matar com meu corpo, eu vou contratar então mais gente. Não, ele continuou convicto, continuou né? Firme nos seus ideais e na proposta que esse grupo, né, que você fala, estava por trás. O que você tem para me dizer sobre isso? Sobre essa irracionalidade dos torcedores? Eu acho que o problema, eu não vejo irracionalidade. Por exemplo, aí comparando daí... Não, aí eu vejo irracionalidade, desculpa discordar, porque aí você vê o torcedor do Vasco indo hoje, ontem, esses dias aí, para fazer pressão, para dizer que vai matar e vai acontecer contra os jogadores, como se o Vasco tivesse um time para ser pressionado. Existem muitos mais problemas no Vasco, né, do que simplesmente vou lá e vou botar para quebrar, vou ser o torcedor. Então, eu acho que a irracionalidade dos torcedores, às vezes eles pensam que estão ajudando, eles só prejudicam. Vamos lá. O que eu penso sobre torcida? Futebol, ele é paixão. Sim. Ele é paixão, não tem jeito. Então você vai dizer que o torcedor do América, do Rio de Janeiro, não é apaixonado? Ele é apaixonado. Só que, como ele não está na primeira divisão, como ele não está disputando títulos, ele acaba ficando menos evidente. Por que o torcedor do Vasco... número menor, tem uma probabilidade menor de ter ocos, né? Sim. Então, a torcida do Flamengo é gigante, a torcida do Vasco é gigante, então, né, aumenta a chance. Por que o torcedor do Vasco... Desculpa. Por que o torcedor do Vasco foi lá intimidar os jogadores? Porque existe a paixão. Existe a paixão. Se tivesse ganhando tudo, estaria fazendo um Aerovasco. E a paixão não é irracional? A paixão é irracional, mas é isso que eu estou falando. Porque o Vasco é um time grande, de história grande, os torcedores ainda têm na mente que o Vasco tem que brigar no bom sentido, em campo, contra os seus maiores rivais. No caso, Flamengo, Fluminense, Corinthians, enfim. Só que o momento do Vasco, e aí vem a irracionalidade, não é bom há muitos anos. 20 anos pra cá. Entendeu? Então, o torcedor, enquanto esse... Vamos lá, não tô querendo... Tiveram lampejos durante esses 20 anos, então, né? Um campeonato de 11 que chegou na última rodada com o Corinthians ali, a Corinthians ganhou. A própria Copa do Brasil de 11 também que o Vasco levou, né? Mas, assim, lampejos em 20 anos, é ridículo. Foi muito mais sofrimento. 2011 para 24, a gente tá falando de quase uma década e meia. Sim, mas nesses 20 anos teve uma coisa ou outra para contar de bom. Então, se o Vasco, e eu não quero isso, porque eu acho que um time só é grande quando tem rival. Outro rival. Porque senão não tem graça, né? Eu não quero que o Vasco caia, não quero, até por conta do meu trabalho, que no caso a Time Web, que eu gosto de cobrir os times da primeira divisão. Mas supondo que não importa se é o Vasco, poderia ser o Flamengo, o Fluminense, começasse a não mais disputar títulos ao longo da história e ficando cada vez naquele sobe e desce, demora mais para subir do que permanecer na primeira divisão, a torcida acaba. A torcida... Isso que eu ia perguntar. Por quê? Acaba. Hoje o Vasco... Torcedor do Vasco são mais maduros. Não, exatamente o que eu ia falar agora. São mais maduros. O Vasco hoje tem, se eu não me engano, em torno de 17 milhões de torcedores. E não produz mais. Isso é um número absurdo. Não nasce mais vascaíno. Não. Até nasce. Tem mas agora... a imposição, não é o gosto, não é o sabor. Tem uma influenciadora nova agora, muito linda ela, a Giovana. Ela tem 10 anos de idade, é um fenômeno de lucidez. 10 anos, legal. De lucidez.
Na Time Web, nós postamos um vídeo dela que bateu mais de 750 mil visualizações. Caramba. Ela é, hoje, já uma influência. E ela é muito lúcida. Só que não existem milhares de Giovana. Entendeu? São poucos torcedores mirins que têm lucidez, muito menos lucidez, e alegrias. Esse é o problema. Se você não torna aquele torcedor desde pequeno alegre, ele não se mantém fiel. Então, mas aí, Marcos, eu acho que por isso eu estou dizendo, não está nascendo mais vascaíno. Vamos pensar o seguinte, olha só. Casal, eu e minha esposa. Eu não tenho filhos, eu tenho filhos, mas não com a esposa que estou. Ela diz não ser, mas de fato ela é tricolor, porque o berço dela é tricolor. Uhum. Casou-se comigo, vamos imaginar que tínhamos um filho. 6 anos de idade, 7 anos de idade é a hora de escolher. Começa a escolher. Não é isso? A definir qual é o time. Porque ninguém muda de time, porque senão vira casaca, não sei o que e tal. Então você define e você abraça aquilo ali, sabe-se lá por quê, mas você abraça. Sim. Mas aí vamos que... Não quero falar do último jogo, dentro dos cariocas, vamos falar. Fluminense vai dar uma surra no Vasco. Eu falo, Vasco, vamos torcer pro Vasco, filho, vamos. Começou a criar trauma. Aí a mamãe fala assim pra você, pra ele, olha, o Vasco só perde. A criança vai fazer o quê? Sou tricolor, sou botafoguense, sou flamenguista. Por quê? Porque não tá tendo a oportunidade de ver a vitória, de ver a vitória e ter o gosto, Sim. né? Quer ver? Isso é perigoso. Isso que ele tá falando, cara. um exemplo. Mas por imposição mesmo. Não é imposição. Muita criança mas que fica ali sendo um torcedor de um time que não tá dando certo há muito tempo, como o Vasco. Mas que o pai falou, o pai tem que falar, tem que ser. Mas em algum momento... Ele pode desvirtuar. Então, assim, por exemplo, vamos lá. O Vasco contratou 2 jogadores que eu acho que são de excelente nível. O Payet e o Vegete. E o Coutinho que vai vir aí. Não, eu tô falando agora. O Coutinho é promessa. Deve vir. O Payet e o Verrete. Tá, tu não tem informação privilegiada do Flamengo, mas do Vasco tem? Não. Droga. Vai. Droga. Eu quero saber se o cara veio ou não pra melhorar minha vida. Deve vir sim. Amém. Deve vir sim. Tem que vir uma zaga inteira, que ele é uma avenida. Aí, o Verrete, por exemplo... Os 8 jogadores tá. O Verrete, se eu não me engano, é o... Pirata. O Pirata. Se eu não me engano, não, tu sabe que é. Não, é porque às vezes eu erro o nome. Se eu não me engano. Pra falar do meu Vasco, eu não me engano. É porque às vezes eu erro. Eu sou um cara que eu sou muito ruim de nome. Verrete. Tem quantos Verrete do mundo? Não. Tá bom. Entendo. Tá bom. Aí, vamos lá, falando sério. Quarta. Não, aí falando sério. O que acontece? Ele é o pirata. Ele vai e mete um gol. Pá, vai pra câmera, pirata. A criançada, o vascaíno, mirim, se amarra. Começa a botar a mão no olho. Daqui a pouco ele começa a meter gol atrás de gol. Uma temporada inteira, 2 temporadas. Mesmo que o Vasco não seja campeão. Não precisa, porque só pode ser um campeão. Sim. A gente tem que entender isso. Mas a boa campanha, o time fazendo uma boa campanha, o ídolo, né? O ídolo começando a ser construído, ele faz o jogador, a criança pega aquele amor e não abandona mais. Mesmo depois que tudo dê errado. É o caso, por exemplo, nesses últimos 4, 5 anos, com o Gabigol. Toda criancinha que é flamenguista sabe fazer isso aqui. E agora, os mais novos estão começando a fazer a reverência. Tá certo. É por causa do Pedro. Seco pra você, Pedro ou Gabigol? Seco. Cara, não dá pra... vai ficar em cima do muro? Não pra dá mim, porque... Pedro. Não, porque você tem que escolher um cara agora pra botar no teu time. É aquela pelada. Tá lá escolhendo a pelada lá. Você é meu. Hoje o Pedro. Mas você acha que os dois em grande fase vai escolher quem no teu time de pelada? Cara, boa pergunta, hein? Não me faz isso não. Quem é bem pago pra isso é o Tite. Isso é verdade. Eu como torcedor vou pro Maracanã e torço pro time que tá em campo. Certo. Isso aí é fato. Escorregadinho. Não é. Fugiu. Você tá numa pelada, meu irmão. Os dois estão em grande fase. Você tem que escolher um time. É você tipo, mais escolhendo. Ganhei o Paroímpo. Primeiro. Vai escolher quem? Gabigol ou é Pedro? É aquela hora que você pode escolher 2 craques, então tanto faz. Não, mas o outro vai escolher o outro, pô. Não tem problema. Se você escolher um, ele escolhe o outro. Sim, então pronto. Escorregadinho. Você hoje no Vasco, você quer quem? Pedro ou Gabigol?
No Vasco? No Vasco. Pedro? Claro! Eu sempre gostei mais do Pedro, porque eu entendo ele um centroavante, entende? Desculpa, eu achei um ser humano melhor, cara. E também. E também. Eu tenho essa também. Você pode ser muito bom porque aí, se você não tiver caráter. Porque aí, vou falar aqui, eu já vou chegar no assunto do Gabigol. Tá, já vou chegar no assunto. No futebol também. Já vou chegar no assunto do Gabigol, mas primeiro, você não me respondeu minha pergunta, tá? Olha, o Eurico Miranda, pra mim, ele foi tem gente que fala que foi um mal necessário. Eu acho que ele foi só um mal no Vasco. Que não, mas ele deu os maiores títulos do Vasco. Cara, ficasse sem os maiores títulos, mas não passasse as vergonhas que o Vasco vem acumulando em 20 anos. Eu acho melhor ser um Vasco que sempre foi aquele Vasco que sempre fez bonito aqui, fez mais ou menos ali, mas nunca correu sérios riscos e nunca teve esse tipo de transtorno que tem aí há 20 anos, tá certo? Do que ele pegar, gastar mais do que arrecada e enfiar o pé pelas mãos. Não posso falar que padrão roubou. Do futebol brasileiro. Padrão do futebol brasileiro. Alguns anos. Não posso falar e ser leviano. Ele roubou o Vasco, que nem outras pessoas falam. Não sou leviano, não vou acusar porque nunca existiram essas provas. Não é que nem, por exemplo, aí o ladrão que está no governo, que existiram provas, que eles devolveram dinheiro, e a gente sabe que ele realmente roubou. Agora, o Eurico nunca existiu nada, porque também no futebol não se investiga nada disso. É outra falha do nosso sistema, né? O futebol fica sempre isento de tudo. É o isentão, né? Então, é o pão e circo, né? É o pão e circo. Então, o que acontece? O Eurico Miranda, pra mim, ele ferrou o Vasco. E aí, o Augusto Melo, ele foi o bode expiatório pra mim no Corinthians hoje. A pergunta que eu te fiz lá atrás, você não me respondeu. O Corinthians pode virar um Vasco da Gama? Você acha que pode acontecer isso com o Corinthians? Por quê? Porque, olha, a Vaidbet ameaça sair e ainda pedir 30 milhões de indenização. Qual empresa, e aí não é só no segmento da Vaidbet, porque existiu uma empresa fantasma no outro governo do Corinthians, do William Monteiro Alves, família Monteiro Alves, que ganhou o estádio, o pai dele ganhou o estádio do Lula. Ele adora o Lula. Ele demitiu um cara aqui dentro do Corinthians porque era Bolsonaro logo que ele assumiu o Corinthians. Vamos lembrar disso, senhores. E aí, a gente vê que o Corinthians tá num marasmo, assim, de coisas obscuras demais, né? Será que o Corinthians cai esse ano? Será que o Corinthians pode realmente virar um Vasco da Gama? Porque, assim, cara, quem que vai ter uma empresa idônea séria, vai injetar dinheiro num clube que tá cheio de coisas obscuras, que, sabe, tá uma coisa... E o cara ainda tá falando que vai contratar seis peças muito boas agora na metade do ano. É muita loucura, né, o cara falar isso. Vamos pensar. Quebrado do jeito que tá. Vamos pensar da seguinte maneira. O futebol, historicamente, vive de manchete. Claro. Sim. Vai vir... Olha o Jornal dos Esportes. Vai vir o Messi, vai vir o Cristiano Ronaldo. No início do mandato do atual presidente do Corinthians, ele falou que ia pegar o Gabigol. Sim. Né? Então, assim, só que a gente já sabia, todo mundo, da onde que vem o dinheiro para pagar o Gabigol? O Gabigol ganha, sei lá, 1,5 milhão no Flamengo, sei lá, e o maior salário do Corinthians acho que é 800, 900, 1 milhão. Ou seja, já vai ganhar mais, enfim. Se ele vai virar o Vasco, a gente tem que fazer a pergunta, o que é o Vasco? Para poder entender o que pode vir a ser o Corinthians. O Vasco hoje tem a dívida do Corinthians? Não. O Vasco hoje tem um estádio que minimamente cabe torcedor para dar renda? Tem. Deve estádio? Não. Então, se você for parar para pensar, vamos falar hoje. O Corinthians já tá pior que o Vasco? Já tá pior do que o Vasco. Você tá falando financeiramente. Não, de tudo. Até porque o Corinthians está, acho que se eu não me engano, eu não vi a tabela esses últimos dias. Não, é um ponto a menos que o Vasco. Então, tá atrás do Vasco, tem mais dívida. Ou seja, desportivamente está atrás. Desportivamente está atrás, financeiramente está atrás. O problema do Vasco que eu vejo foi, e aí a gente não tem provas, a gente não tem como dizer o que é, a gente só acha, aí é achismo, como foi feito a tal da venda do Vasco para a SAF, que é uma SAF que não ganha nada em lugar nenhum do mundo. Né? Tá falência, já tá dissolvendo. Já dissolvendo. tá falência, tá sendo investigada também nos Estados Unidos. Sim. Ou seja, como se chegou a essa SAF é o problema. Que poderia não ter sido a SAF e poderia ter sido feito coisas tipo o Flamengo fez 12 anos atrás. Aperta o cerco. Marcos, eu respeito, obviamente, sua história, sua opinião e tal, e, obviamente, o nosso entrevistado, o entrevistado, Daniel, é você.
Mas eu sinto mó cheiro de golpe nessa SAF. Sabe por quê? Eu não falei que sim. Há rumores que os caras eram traficantes no passado. Não, eu diria o seguinte, olha só. O presidente do Vasco... Pedrinho? Não. O anterior. Esse aí, Jorge Salgado. Meu Deus. Ele é um cara... Eu tava pensando, essas teorias da conspiração... Então, ele é um cara de mercado. O cara de mercado é um cara que vive de mercado, de empresas e tal. Isso aqui. Ele vende um clube para alguém que tem severas dificuldades financeiras porque essa pessoa bota X capital que dá ao Vasco uma respirada. Depois, eu vou para a justiça e tiro o cara porque o cara não honrou um contrato. E o Pedrinho fez esse movimento agora. Tirou liminarmente. O dinheiro que a SAF já colocou. Se essa empresa está quebrada, ela vai ter que vender o Vasco para alguém. Só que o Vasco já se capitalizou. Já sentou no banco, no dinheiro. Talvez seja uma alucinação da minha cabeça, mas os caras de mercado fazem esse tipo de coisa. Compra empresa falida e de repente, foi a oportunidade que se viu de tomar um dinheiro de um malandro. Tomar o dinheiro de um malandro. Bem característica do futebol brasileiro da década de 70, 80, bem 90. Bem característica, entendeu? Então, assim, o futuro vai nos dizer. Sim. Porque, assim, o Poder Judiciário brasileiro tem o poder de dissolver o contrato. Sim. Só que o que já foi colocado, já foi, pô. 300 milhões. O problema é que a gente não sabe como é o contrato. E outra coisa... Só a justiça vai saber. Porque vai ter que ser aberto na justiça. Mas assim, a gente está num papo diferenciado, mas o Daniel sabe, fala muito disso. O nosso judiciário não é confiável. Inclusive dizem que a liminar, dizem que a liminar, isso eu já vi de juristas falando, que a liminar que o Vasco ganhou não era para ser dada. Deveria ter sido negada. Porque não houve nenhum tipo de fraude, de erro. Então por que foi dada a liminar? Eu não sei, aí eu não sou jurista. Mas olha, eu vou dizer um negócio. Eu tô acompanhando muito, tem 3 empresas, entre essas 3, 2 lá de fora, e uma que é a Crefisa, que dizem que saiu, mas não saiu nada. Tá esperando o melhor momento, que o José Lamáquia lá, que é dono da Crefisa, palmeirense, a Leila é vascaína, né, que dirige os Palmeiras. Dizem que o marido dela que é vascaíno. Não, ele é palmeirense. O José Lamarca é palmeirense fanático, é paulistano. E ela é vascaína porque ela é daqui da região, eu acho que serrana do Rio. É mesmo? Sabia. Ou daqui do interior do estado, alguma coisa aqui. Mas, enfim, pesquisa aí, Hugo. A Leila Pereira, onde que ela nasceu? Faz favor. Bota aí uma pesquisa pra mim aí e me fala. O que acontece? Essa pesquisa... das 3 empresas, tá? De 2 que são de fora, uma era do Liverpool, outra eu acho que era do West Ham, eu acho que era do West Ham, ou Aston Villa, Liverpool. Do Liverpool já tá querendo sair fora por causa dessa briga, pensando, se o Vasco faz isso com uma empresa entrar no STF, vai fazer com a gente também em qualquer erro que nós tivermos. Então eles já estão querendo tirar o deles da reta. Mas o Aston Villa, uma empresa que comprou o Aston Villa, e essa que é aquele físico que uns falam que não, mas o jornalista que eu acompanho, o Jorge Nicola, diz que não, que ele não saiu, ele está esperando a melhor hora para comprar. Eu torço muito que seja a Crefisa, porque a Crefisa só dá um pulo aqui em São Paulo, né? E tá mais fácil para resolver qualquer burocracia, qualquer pendenga. Mas diferente de um cara que tá no exterior, não sabe muito bem quem é, o cara, agora ele não tá, né? Enfim. Então, você acha que o Corinthians, desportivamente, está pior, mas você acha que o Corinthians pode virar um Vasco no sentido de ser rebaixado várias vezes, não ter salvação por muito tempo, coisa... Ficar desse marasmo, tu acha mesmo? Não, acho que tem certas coisas... Vamos lá. Eu vou falar uma coisa que não tem a ver absolutamente nada com futebol. Com licença. Eu já dei aula de cinema, né? Sou formado em cinema. E eu falava para meus alunos, 10 anos atrás, 12 anos atrás, que o mundo ia mudar por conta disto aqui. Sempre falei isso, tá? Por causa do celular. Depois do celular, do smartphone, que ele vira o smartphone que ele é hoje e tal, nada passa em branco. Então, você vê as pessoas sendo pegas nos delitos com uma gravaçãozinha de celular, mais fuleiro que seja, atrás da laje. Sim. Acabou. Não tem isso. Eu chego aqui para você e falo assim, todo mundo bota o celular aqui em cima da mesa.
Você não sabe se eu estou com um celular, com uma câmerazinha aqui escondida, gravando áudio, não importa, entendeu? Então, o que acontece é, acredito que ainda haja dentro do esporte, e aí eu sei que a gente vai falar do problema das bets, né? Das apostas, enfim, ainda haja muita gente dentro do esporte que quer administrar os times de futebol que são CNPJs sem fins lucrativos, enquanto não viram SAF, como se fosse a casa da mãe Joana. Então, por exemplo. Então, muitas vezes, alguns desses diretores, presidentes de clube, fazem as coisas por baixo do pano achando que ninguém nunca vai ver. Só que está mudando. Está mudando porque tudo hoje começa a ser explanado nas mídias sociais de uma forma muito rápida. Então, o cara vira e fala assim, não, porque assim que eu assumir, eu vou comprar o Gabi, que eu não sei o quê, porque eu vou pagar o Itaquera, porque eu vou fechar um acordo com a Caixa. Ele fala isso e... Muita falácia. Muita falácia. Aí fica registrado. Antigamente, a gente só conseguia ver isso quando a emissora de televisão fornecia. Apontava. Porque enquanto ela estava ali, o cara falando, interessava todo mundo, estava por debaixo do pano. Hoje em dia, o que você faz um print e tira, se uma pessoa viu e salvou, acabou. Já virou notícia, vamos falar assim. Então, o Corinthians, acredito eu, que ele vai precisar entrar na linha dura do Flamengo. Na linha dura do futebol profissional. Esquece só o Flamengo. O Flamengo é um dos exemplos. O Flamengo é um exemplo, o Palmeiras é outro exemplo, o Fortaleza é um outro exemplo, o Ceará é um outro exemplo, entendeu? O Inter é um time também bem administrado. Mas o Inter gastou muito mais do que arrecadou esse ano. Tudo bem, mas não importa. Mas é um time vai que vir a conta. Não, tudo é diferente, por exemplo. Que eu acho que o grande time do Brasil hoje, tirando do Nordeste Fortaleza e tirando o Flamengo, é o Atlético Paranaense pelo Celso Petralha. E esse eu tiro o chapéu. O Celso Petralha é um cara que todo mundo tem as suas controvérsias contra ele, mas ele é um cara que ele administra muito bem o Atlético Paranaense. A ponto tem um belo estádio. O Paranaense tem uma grande independência financeira. Vendeu o Vitor Roque, uma das maiores vendas de futebol brasileiro de todos os tempos. Mas se você perceber a estrutura de administração esportiva do Atlético Paranaense, ele não mantém times longos. Ele se desfaz a cada temporada, a cada 2 temporadas. Porque ele não é uma grande marca ainda. Eu acho que ele já é uma grande marca, mas é um objetivo. Expressiva mas não tem torcida, mas é um objetivo. Já é um dos maiores. Vamos falar. Eu acho que ele é um grande exemplo. Ele é o terceiro do Sul, vamos dizer assim. Inter, Grêmio e o Atlético Paranaense, que passou inclusive o Curitiba. Há muito tempo. Que passou o Curitiba há muito tempo. E aí, considerando que Inter e Grêmio estão na frente, esportivamente também financeiramente, de São Paulo, de Vasco, ou seja, eles estão no 10º do Brasil. Sim. Tipo, para você ver. 10º do Brasil, pede para o Atlético. Sim. Pede para o Atlético Mineiro, aí você Palmeiras, Flamengo, você Botafogo, não acho Fortaleza. que o Inter e o Grêmio estejam acima do São Paulo, não. Eu acho que o São Paulo ainda é o maior clube do Brasil. Se a gente for olhar para todas as conquistas, para o time mais falado no mundo. Uma coisa é museu. O que o time tem no museu. Sim, mas o São Paulo está se refazendo. Mas o São Paulo não está voltando ao cenário. Tudo bem, mas o São Paulo não disputa um grande título. Ficou, se eu não me engano, acho que 6 anos, 7 anos. O Inter também. O Inter está muito tempo sem disputar título. Então. Quem disputou no passado também, lá um pouquinho mais para trás, foi o Renato Gaúcho com o Grêmio. Que ele foi campeão da Libertadores em 17. Isso. Onde que aquele menino lá foi considerado o maior jogador da América e hoje em dia é uma decepção. Só faz farra. Luan. Foi o maior jogador da América. Então, mas assim, voltando a mas entre esses que ele falou, que estão à frente do São Paulo, eu não concordo. Mas eu acho que o Atlético Paranaense, como gestão, está à frente do São Paulo. Sim, aí é que está. Isso é uma construção de tempo. Leva tempo. Sim, claro. Então, se você parar para pensar o seguinte... Quando nós éramos crianças, vamos falar assim, eu sei que eu sou um pouco mais velho do que vocês, mas quando a gente era criança, você tinha o que foi o Clube dos 13? Os grandes 13 clubes do Brasil. Você jamais imaginou um Cuiabá na primeira divisão. Isso, sustentando, um Chapecoense na primeira divisão. Entendeu? Eram times que... O próprio Atlético Paranaense é uma fusão de 2 clubes.
Era, o Atlético Paranaense, se eu não me engano, ele era o Colorado e Paraná Clube. Não, Atlético Paranaense não. Sim. Era o Paraná que era uma fusão do Colorado e do Pinheiros. Isso. Mas o Atlético Paranaense não figurava. E a produção conseguiu pra mim, a Leila? A Leila Pereira. Pereira. Leila Pereira. Foi eu que falei Pinheiro. Onde nasceu Leila? Caramba, tem 1 milhão de respostas. Então, assim, eu acho que qualquer time da primeira e segunda divisão do Brasil que queiram se manter nessas divisões, profissionalmente falando, vai ter que entrar numa gestão... Cambuci, Rio de Janeiro. Cambuci, Estado do Rio, né? Vai ter que entrar numa gestão profissional idônea, porque todo mundo hoje fiscaliza todo mundo. Porque é muito fácil você pegar uma falha. É muito fácil você fazer uma investigação. É muito fácil, vamos falar o popular, juntar Lé com Cré. O cara falar uma coisa aqui, fazer outra ali, daqui a pouco ele é questionado, ele cai em contradição, e aí daqui a pouco perdeu credibilidade. E quem perde credibilidade perde dinheiro. No caso do futebol, que a gente está falando, por exemplo, o orçamento, se eu não me engano, do Ceará, eu estava vendo ano passado, era algo em torno de 250, 300 milhões. Aí você fala, caramba, o Ceará tem tanto dinheiro assim, falando financeiro. Pelo Nordeste, né? Pra gente é muito dinheiro. Aí você vem o Flamengo despontando com 1 bilhão e 400. O Fluminense com 700 milhões. Ou seja, é muito dinheiro. Você não pode ter um CNPJ jogando dinheiro pelo ralo. Então, se o Corinthians, vamos falar assim, daqui a pouco não entrar na gestão profissional, vai começar só a perder, porque vai perder credibilidade, logo não dá para viver de falácia e de promessa. Vou contratar o Messi, o Cristiano Ronaldo. E de coisas obscuras que acontecem lá dentro. Coisas obscuras. Que é lá dentro realmente. E aí a gente pode falar rapidamente a situação do Santos. Sim. Que eu bati na tecla em todas as minhas lives no canal, eu afirmava categoricamente que o Santos, ano passado, não cairia por conta do nome do campeonato, que chamava-se... Eu ouvi também falar sobre isso. Que chamava-se... Eu falo, duvido. Rei Pelé. Brasileirão Rei Pelé. Rei Pelé, tal. Só que... Ele ainda morreu e tudo mais. Então, por conta disso, porque ele morreu, o campeonato foi dado o nome a ele, e eu falei, o Santos não cai. Só que o Santos fez tanta M durante o campeonato que não teve como segurar. Ah, você está falando de segurar como? Armação? Não. Futebol é um comércio, é um negócio, tem interesses. Então, a CBF já sabe quem vai ser o campeão esse ano? Não. Esse ano começa todo mundo 0-0. Mas eu tenho a percepção, uma crença minha, que o último grande campeão da tríplice coroa foi o Cruzeiro, quando ganhou o Brasileirão, Mineiro, se eu não me engano, e Copa do Brasil. Hoje em dia, raramente alguém vai ganhar Brasileiro e Copa do Brasil. Brasileiro... E o último tricampeão, aliás, o único tricampeão que teve brasileiro foi o São Paulo. Por quê? Não interessa. Então o Palmeiras esse ano não vai ser, na tua concepção? Ele já é bi? É bi. Ele é bi. Porque o Botafogo deixou, né, ele ser bi. Dificilmente ele será... Ele pode até ser tri, mas ele não vai ser campeão da Copa do Brasil. Tá bom, então vamos lá. Porque não interessa pro negócio. Então faz que Mar, brasileiro? Pode ser. Pronto. Tá bom, vamos lá. Palavras rápidas que eu tenho que falar. Eu tenho que falar da anunciante, tenho que falar de outras coisas mais. Então agora tem que ser um bate-pronto rápido, tá? Sem se alongar. Pra mim, o Textor, ele é um falastrão. O que ele falou, não provou nada. Aí as provas que ele tinha era de campeonato de terceira divisão, enfim. Aquele negócio lá, não sei o que, games, que esqueci o nome desse negócio que investiga. Pô, falou lá do jogo de São Paulo e Palmeiras, 5-0 pro Palmeiras no ano passado, que era um dos jogos que foram entregues pro Palmeiras. Aí falou que uma foi pífia essa. Foram todas muito pífias. Que o Rafinha tava muito lento pra dar o combate. O Rafinha é lento, o Rafinha já tá velho. A outra,
que o Rafael não pulou na bola pra agarrar o pênalti. Puxa vida. Caramba, é um falastrão. Ele contratou um negócio que, pô, olha as estatísticas que essa empresa montou. Que o Rafinha foi muito lento na disputa da bola, o cara tem 39 anos de idade, não é mais um lateral moleque, né? Ele já é lento realmente, ele não é um cara, ele é um cara combativo, mas ele não é um cara pra correr mais atrás de ninguém, nem na época do Flamengo ele já corria, que dirá agora no São Paulo. Pô, aí o Rafael não pegou o pênalti, né? O 5º gol do Palmeiras, pô, é um negócio maluco. Então, assim, seco pra você, o Marco, o John Textor é um homem sério do futebol ou é mais um falastrão que só solta essas falácias aí, não prova nada? O que tu acha? Rapidamente. Acho que ele, por ser americano, ser empresário, ele tem que ser sério. Tá? Uhum. Ele apresentou provas, vamos falar entre aspas, que não foram, pelo menos até agora, aceitas pelo STJD para investigação. Mas eu costumo falar hoje em dia, Daniel e Marcos, que tem 2 frases que acabam com qualquer conversa. Qualquer conversa. A primeira é, isso é teoria da conspiração. Se você me traz uma prova, não importa ela qual seja, e eu já de cara falo, isso é teoria da conspiração, eu já quebrei a tua credibilidade, porque eu posso não ter interesse na investigação. Sim. É isso que eu acho. Acho que se forem a fundo, vão achar alguma coisa. Não, sempre acho também que tem alguma coisa obscura no futebol. Então, o fato dele ter trazido da forma que ele trouxe, deu oportunidade de falarem. Pra começar a discutir melhor o assunto. Mas tudo bem, legal. Também sempre achei que existe coisas obscuras no futebol, isso é fato, a gente acha. A gente vai entrar já no assunto do momento aí, que é o Paquetá. Só um segundo, desculpa. E a segunda frase que acaba com qualquer discussão. Sim, a segunda frase. Pesquisa feita... Acabou. Parece que foi uma entidade idônea, com todo tipo, com modelo de pesquisa balizado, não sei o quê. Gente, eu posso chegar ali na esquina e fazer uma pesquisa. E outra coisa, o STJD... Então, são duas frases que, quando o outro lado não quer dar credibilidade, ele acaba. Entendeu? Eu acho que, no caso do Textor, passou muito por aí. Passou dos limites? Não, passou por aí. Tá. Por não quererem dar credibilidade a ele. Tá, e você não acha que o STJD não é similar àquele ST alguma outra coisa lá? Não é um órgão muito de credibilidade, não. Eu acho que hoje em dia todo o judiciário está sendo olhado... Está em xeque. Não, mas o STJD Exatamente. Já está há muito tempo em xeque, bem antes do STF. Nunca foi um órgão que a gente levou muito a sério, né? E outra coisa, quando eu falo do Textor, tu acha que não por ele ser americano. Será que eu perguntei isso para alguns botafoguenses? Será que o americano não abrasileirou, de repente? Porque falar que o Botafogo foi lesado não é mais fácil do que falar que foi incompetente, porque eu vi o Diego Costa, que hoje está no Grêmio, o centroavante que hoje está no Grêmio, Sim. falou que eles, depois do primeiro turno, estavam em ritmo de oba-oba. Que estava um oba-oba, que já ganhou, que isso, que aquilo, e tiraram o pé no Não acho que o Botafogo... campanha de rebaixado no segundo turno. Não acho que o Botafogo perdeu o título do ano passado. Por juízes. Por questões... Incompetência. Não, acho que foram incompetentes. Incompetência. Entendeu? Então, o americano abrasileirou. Porque eu acho que quando ele leva isso pro STJD, ele não está justificando o fato do Botafogo ter perdido o título. Porque ele já falava isso antes. Antes ele já falava. Ele falava, tô preparando um dossiê. E o Botafogo jogando. Só que o Botafogo vinha caindo, entendeu? De produção. Então... Não acredito que ele tenha feito o que faz muito brasileiro de querer tapar o sol com a peneira. Entendeu? Não entendi dessa maneira. Pode até ter havido erros em 1 ou 2 jogos, mas... erro todos eles têm. Então, é isso que eu ia falar. E quais são os times que não foram prejudicados e que não são prejudicados? Aliás, o Vasco é um dos times mais prejudicados do Campeonato Brasileiro. Pode repetir. Pode repetir, faz um corte aí. Mas aí eu vou ter que ser o advogado do diabo. Vai, fala de novo. Aí eu vou ter que ser o advogado do diabo. E quantas vezes o Vasco, com o seu Eurico, isso talvez seja pecados que nós estejamos pagando, né, do que a gente plantou e está colhendo. Sim. Quantas vezes o Vasco foi beneficiado na época do Eurico Miranda? Não, quem veio de passado é museu, veio de Piranga. Não, porque se ele roubou, hoje ele é roubado, prejudicado, mas tudo é o que você planta lá atrás.
Não vamos esquecer que o Caixa d'Água, afinado Caixa d'Água, era assim com o Eurico Miranda. Então, meu irmão. Daniel, era só muamba, mutreta feia, cara. Vamos falar ano passado. Vamos falar a realidade. Vamos falar ano passado. O Flamengo teve um pênalti não marcado contra o Palmeiras numa jogada em cima do Everton Ribeiro nas costas. Temos o VT? Tem. Tá na internet. Não tem porque... Não posso analisar. Roda o VT! Roda o VT. Se não tiver VT, eu não posso analisar. Então, pra mim, o árbitro estava certo. Não. Foi contra o Flamengo? Pra mim, o árbitro estava certo. O debate vai ser por esse caminho? O debate teoria da conspiração. Pra mim, é teoria da conspiração. Não vai falar que é VAR. Não vai falar que é VAR mesmo, que os caras estão pagando todo mês, né? Pra mim, é teoria da conspiração. Pra mim. Isso é fato, isso é fato. Então, houve um pênalti, fato, que não deram. O mesmo lance a favor do Palmeiras, por outro árbitro, foi dado pênalti. Ou seja, o Palmeiras não foi beneficiado. Entenda a lógica da coisa. O Palmeiras foi feito justiça. O Flamengo foi prejudicado. Então o Flamengo perdeu pontos. O Santos e Vasco em São Januário... Até o Soteldo... Não, o da Vila Belmiro precisa do VT. Soteldo virou meme. Sim. Soteldo virou meme. Pisa na bola agora, não. Jogo. Tem um pênalti a favor do Vasco. No Santos e Vasco... Contra o Vasco, que foi em cima do jogador do Santos, né? Não. Santos e Vasco, em São Januário, o Vasco, se eu não me engano, teve ou um pênalti ou um gol mal anulado. Ou seja, o Vasco foi prejudicado. O Santos não podia cair. O Flamengo teve o BH expulso contra o Santos num drible que o Soteldo deu nele, né? E o BH, por ter virado o corpo, o juiz expulsou, dizendo que ele tentou agredir. Ou seja, o VAR do Brasil é um dos piores, né, cara? Porque eles querem achar pelo em ovo. Exato. Eu vi São Paulo e Palmeiras esse ano agora pelo Paulista, foi 1-1 o jogo. Pô, eles deram um pênalti que o Rafael saiu de soco na bola e atingiu a cabeça do jogador. Isso acontece sempre, meu irmão. Mas aí nunca o VAR foi pênalti. E aí... Não, mas se ele atingiu, sem querer também é falta. Eu sei que sem querer também é falta, mas ninguém nunca dá isso. Entenda, mas então, o VAR veio para isso. Não, o VAR não veio para isso. O VAR veio para poder falar sobre gols que eram mal anulados, né? Ou gols que foram dados de forma irregular. E tá pênaltis certo? Que às vezes o juiz não viu. Ou cartões vermelhos. Mas não esse tipo de lance de disputa lá fora não tem essa intervenção no VAR. Não tem. O VAR, só aqui no Brasil. O VAR, ele tem duas funções primordiais. Ou ele anula uma jogada equivocada em que um time está sendo prejudicado, ou ele faz o contrário para que não prejudique o outro time. Nem tudo o árbitro consegue ver, ok? É um ser humano. Por isso, muitas vezes, os jogadores pedem ao árbitro desesperadamente que vá ao VAR. E aí o VAR não chama e o juiz também não pede. Esse eu acho o erro. Porque, por exemplo, no vôlei, o técnico pode pedir o desafio. No tênis também. No tênis também. O vôlei até evoluiu. Agora a bola dentro ou fora já não precisa nem desafiar mais. Agora só toca no bloqueio, toca na rede. Então acho que o VAR no futebol precisa caminhar por essa trilha. Agora, são os interesses. Por exemplo, a regra é clara. Na mesma linha não tem impedimento. Com o VAR não existe mais mesma linha, porque a linha traçada é tão fina que a chuteira do jogador, por ser um número maior do que a do outro... E eu já vi alguns traços que são suspeitos, que eles fazem. Exatamente. As linhas deles contortam. Existe uma tendência agora, existe uma tendência que parece que a FIFA vai orientar que as linhas traçadas sejam maiores, mais largas, e que não importa se o corpo do atleta está à frente, mas se alguma parte dele está o que a gente estudou na escola, na forma de interseção, né? Isso aqui, esses dois dedos estão em interseção. Se esses dois dedos estão em interseção, não importa. Mesma linha. Ele está na mesma linha.
Não, entendeu? Porque afinal de contas a linha está sobreposta. Tá sobreposta. Bom, eu torço para que isso aconteça, porque aí vai ficar muito mais justo. Eu torço para que o VAR não mostre mais as imagens. Pô, eu vou te falar, se vai perder a graça. Só porque, olha só, não é computador? O computador disse que está impedido. Acabou. Não tem mais polêmica. Por que o árbitro dizer assim, ou não é? Porque você não entendeu como é que funciona o VAR nesse sentido. Quem determina a sobreposição da linha, a criação da linha, é um ser humano do arbitragem. E não é, muitas vezes, o operador do equipamento. Passível de erro. Isso. Então, ele diz assim, ou não é? Acabou. Enfim, não tem mais que analisar. Olha, é hora de falar do patrocinador, senhores, patrocinador, porque patrocínio é bom, né? Patrocínio traz dinheiro, patrocínio é mexã. E aí eu quero falar do meu amigo Carlos, que tem a Celebridade Motopeças e Borracharia. Celebridade Motopeças e Borracharia, se você é aqui do Rio de Janeiro, da região central, no Rio de Janeiro em geral, olha, corre na região central do Rio de Janeiro, no Rio Comprido, na rua Aristides Lobo, 219, tá certo? O Carlos vai fazer pressão pra você, se você falar que assistiu aqui no canal do Daniel Dias, valeu? Olha, o telefone do Carlos é o 21 979 386316. É só falar e você quer anunciar, chegando aqui, fala conosco, canal do Daniel Dias. O meu telefone para contato para você que quer anunciar, micro anunciante mesmo, tô aceitando. A gente tá engatinhando e a gente precisa de micro por enquanto, tá certo? Micro anunciante, vem conosco no projeto. 21 968 19 9581 21 968 19 9581 21 968 19 9581 é o meu telefone, valeu?